Diogo me encontrou no corredor aqui da RBS TV e falou assim, ó, tem gente em cima da mesa já. Mandou essa, Diogo. Já tem em Falei pra cima ele, da achei que ele mesa? já tem E gente. Tu olha em rede social aí, tem gente querendo demitir Não, o antes de Roger. qualquer coisa, esse é meu principal protesto. Vocês estão loucos. Eu sei que eu tava de férias, que eu tô tranquilo, mas vocês estão Muito cedo, loucos né? Muito de cedo. querer o Roger fora. Falar em... Meu Deus do céu. E quando eu vi isso, eu pensei, não, peraí. Aí eu fui ver, tá, vamos ver. Quando o Inter perdeu 20 jogos em sequência, aí faz sentido demitir o treinador. Aí eu fui ver, o Inter jogou mal contra o Nacional, inclusive eu tava lá assistindo o jogo, 3-3, jogo ruim do Inter. Depois o Inter empata com... Não, perde pro Corinthians. Não. Não, ganha do Juventude, eu acho. Ganha do né? Juventude. Aí depois Ganha do perde pro 3-1, Corinthians. não Depois jogou perde bem pro também, Corinthians. né? Mas Depois ganhou do Maracanã de 1-0. Ah, é, tá. Jogando Foi mal. aqui, né? Aqui. Depois perde pro Corinthians, 4-2. perde começa pro Atlético 3-1. Nacional e perde pro Botafogo. Vini, então não tem que cobrar. Não, tem que cobrar o Roger, tem que cobrar a preparação física, tem que cobrar dirigente. O Inter não tá jogando nada. Me deu o trabalho de ver, hoje de tarde, assim, ó, todos os jogos do Inter, no máximo que eu pude. Horrível, tudo horrível, tudo horrível. Tem que mudar. Tem que mudar. Só que o Inter não tá em crise, gente. O Inter tá numa instabilidade forte. Sabe aquela turbulência do avião? O avião não vai cair. Aí eu discordo Mas de ti, tá eu numa- acho que tá numa crise técnica, no mínimo. Não tá conseguindo mas jogar. quando eu falo crise, é crise De ambiente. institucional. Não, aí crise, tudo bem, aí sim. Não tá existindo isso, sabe? Mas Só se que perder quinta, aí entra em crise, né? eu acho Aí que não, que é que eu acho que só vira com crise no classificação momento. ameaçada. Só vira crise no momento que a vaga da Libertadores ela não for concretizada. Se o Inter não passar de fase na Libertadores, aí sim a gente pode falar que está numa crise. Mas Vini, se perder para o Nacional, não, vai se encaminhando cada vez mais para uma crise. Mas qual a diferença? Eu acho que é diferente a gente situar o que é uma instabilidade do que é uma crise. Senão a gente vai estar banalizando a palavra crise, sabe? A gente vai estar dizendo aqui que o Inter está numa crise. Não, pô, até a gente não pode, há 6 jogos atrás, estar dizendo que o Inter tinha um dos melhores modelos de jogo do país e agora a gente está dizendo que é um dos piores. Espera aí. A gente tem que ter um pouquinho de equilíbrio. Não Quem acho que disse é. isso vai Não ter acho que é que se outra entender, né? coisa. Mas quem não disse vai poder falar tudo outra que coisa. eu ouvi, né? Que eu voltei 5, 6 dias antes do que você. Pelo que eu ouvi, não estão dizendo que é o pior modelo. As pessoas estão se questionando, né, Diogo, o que aconteceu. Ou tem crítica pelo abandono do modelo de jogo também. A tentativa O Roger tinha uma frase, que era a frase assim, ó, foca no modelo. E em algumas partidas o Roger, ele abriu mão do modelo, né? Ele abriu mão ali na linha de 3 atrás do centroavante, Bruno Henrique, que não estava fazendo essa função, era sempre o meio ou um ponteiro. Ele jogou com linha de 5 atrás para se defender. O Thiago Maia foi dublê de Alan Patrick no jogo contra o Botafogo. Ele passa a sensação de que algumas coisas não estão funcionando. Ele está buscando, ou seja, ele não está focando no modelo nesse momento, né? Eu acho até que tem que fazer isso lá em Montevidéu. Foca no modelo de novo. Bruno Tabata, Sabe por que eu acho Alan que é uma Patrick, instabilidade? Wesley. Porque, assim, Diogo, eu acredito que nenhum de nós aqui imaginou que o Inter ia ficar bem a temporada inteira de cabo a rabo. porque não tem a reposição também. A gente, E o eu acho calendário... que a gente esperava que em algum momento, e ainda mais pela entrega que o Inter fez ali no Campeonato Gaúcho. Então, eu acho que é uma instabilidade por isso. Agora, o que o Inter vai fazer com essa instabilidade é o grande ponto. Que começa agora a ser respondido. Tá uma pressão absurda pro jogo contra o Nacional. É o momento. O time vai corresponder e sair dessa instabilidade. Venceu o Nacional, acabou tudo. Acabou todos os assuntos que a gente Beira-Rio fez. lotado contra o Bahia e aí... Tu entende? Então, o que o Inter vai fazer com essa instabilidade? Eu não estou dizendo que o Inter não tem problema. Estou dizendo que toda crise começa com instabilidade. O problema é o que tu faz com ela. O Inter pode se afundar e virar uma grande crise. A crise emite sinais antes, né? É isso A aí. gente tem a segunda enquete, já está no ar. Quem tem mais responsabilidade na atual fase do Inter? Jogadores, Roger, diretoria ou todos? Diogo, jogadores, Roger, diretoria ou todos? Eu acho que todos, porque... Um pouquinho de todos, né? Porque se a gente for fazer um espremer assim, todos os times, inclusive o Grêmio, todos os times que têm calendário pesado, com competição sul-americana e brasileirão, estão se atrapalhando. Todos eles sem exceção. O São Paulo mesmo, o São Paulo está muito bem na Libertadores, mas está mal no Campeonato Brasileiro. O Flamengo, eu estava vendo o Mansur, nosso amigo Mansur, né, dizendo, olha, o Flamengo todo maio cai de rendimento. O Flamengo. O problema é que cada um lida com essa instabilidade de um jeito. O Inter tem um elenco pior do que os outros.
Entende? Tchê, quando se sai um zagueiro e entra o Rogel, é quase o fim do mundo. Quase o fim do mundo. Ali tá na beira do A gente Brasil. precisa falar disso. Quando entra Ramon e não Bernabé, cai demais o rendimento. E É até um o erro Bernabé aqui, outro caiu erro ali e na acabou o temporada jogo. passada. Então, na verdade é isso. Tu tem uma instituição que não tem condições de contratar melhores jogadores, de achar melhores jogadores e não garimpar e pagar. Porque garimpar, tu garimpa certo um, mas tu garimpa daqui a pouco Sim, o não outro dá errado. pra garimpar 11, né? É, Não tem exatamente. como, Vai não acertar tem no Vitão, mas vai errar no Rogel, Sabe que enquanto os outros compram. Então Então, tem que fazer um modelo de sobrevivência até essa parada para o Mundial de Clubes. Concordo contigo. Que é vencer. Só que nesse. É, mas é Só que aí a grande esse é o problema. armadilha, Vini. é só esse o probleminha. Mas a grande armadilha disso, que eu também acho que tem assim, vamos. Mais ou menos luta de boxe. Falta. Tu tá vendo que faltam 40 segundos. Tu tá apanhando. Tu precisa sobreviver os 40 para sentar água na cara e tal. Beleza. A questão é que o Inter tem, antes de parar para sentar e descansar, ele tem o quê? Ele vai decidir a vida dele na Libertadores. Esse é o problema, esse é o problema. E o Inter não previu isso, de fato, e não tinha como prever que depois do gauchão FIFA, em que ele se esgualepou, porque tinha que se esgualepar mesmo para tentar Sim, ganhar. acho que Imagina foi se o Inter certo. tivesse perdido Não, vamos agora. aqui também. Pra É mim- isso que não dá tempo. pra mim Aí não fez tem um- tudo no gauchão, sim, não, tem que mas fazer. óbvio, Se não tivesse vencido o gauchão, já Não, tinha caído ele na tinha casa que há muito fazer, tempo. deu azar, porque o grupo do Inter somava pontos, tinha que escalar titulares toda hora. O sorteio do grupo da Libertadores e a tabela do Campeonato Brasileiro, ela vem depois do Campeonato Gaúcho. Quer dizer, o Inter não imaginava que ia pegar um grupo tão difícil. Só que esse é o mundo, né? Esse é o mundo real. Tu tem que lidar com o que te oferece. Não, da mesma maneira que em outros anos, desculpe, que a sorte ajuda na hora. Claro. Dessa vez ela não O ajudou. Sul-Americano, ano passado, aquele grupo do Inter era uma barbadinha e se atrapalhou. Eu concordo É que- com o Vini quando ele diz que o Inter não está em crise, mas dependendo do resultado de quinta-feira, eu acho que entra. O problema naqueles jogos ali que a gente está vendo na tela é o desempenho. O Inter não joga bem desde o jogo contra o Palmeiras, que perdeu em casa, perdeu. Mas são 6 jogos em que o Inter sai com um gol atrás, né? Sai com um gol adversário, tem que buscar uma virada ou buscar um empate. O jogo contra o Nacional foi extremamente desgastante e ainda assim foi louvável porque buscou um 3-0. O Juventude saiu perdendo, depois o Juventude ficou praticamente o jogo inteiro, né, tentando se defender. O Corinthians foi talvez um jogo um pouco mais equilibrado, mas o placar foi justo. O jogo contra o Nacional, eu tinha total noção que o Nacional devolveria os 3-0. Esse foi o jogo que ruim. ainda é mentiroso, aqueles 3-0. E contra o Botafogo, eu acho que um time completamente descaracterizado. Eu acho que o jogo do Botafogo a gente tem que, né? Ou melhor, Mas mesmo está ali assim- pela informação, pelo número Claro, de gols que claro. sofreu e tal. Mas é um assim, jogo foi fácil que... fazer 4-0 no Inter, né? Em menos de 10 minutos tinha um gol mas- já. O Inter Mas é que- titular... Mas é que quando você não tem um outro meia, por exemplo, que aí ontem, quando eu olhei a escalação e tinha lá 3 volantes e o terceiro volante era o Thiago Maia de 10, entre aspas, não vai dar certo. Não É, vai. esse foi um E erro olha, grande. e vou te dizer, o ele Inter tentou mesmo corrigir assim no teve intervalo. chances contra o Botafogo. No início do jogo. Você tá com um time mais qualificado, só que não tem o que fazer. Tu tem um jogo contra o Nacional em Montevidéu, o Nacional que renasceu, a Fênix, aí é incrível. O grupo do Inter é isso. Tá tudo uma draga, tá uma trocou M treinador. federal, o Nacional não jogava nada, agora o Nacional, o Real Trocou Madrid. de técnico. Só faltou o Ancelotti assumir o Letal. Nacional E agora. tu sabe Letal. quem ressuscitou o Nacional, né? Trocou de técnico. O Inter deu um gás pro Nacional, mas o Bahia também, né? Pelo amor de Deus. Aí Não, o mas Bahia poderia faz um ser gol pior, lá, Vini. toma uma Se o virada. Inter não consegue empatar o jogo, Não, Aí é um Deus nos acuda. o Nacional estaria dentro e o Inter fora. Mas eu só quero pedir para botar de novo ali a sequência dos jogos A do tela Inter. lá, Matheus, por favor. Que tava antes ali, porque o início do campeonato do Inter, a gente Tem um- falou antes Tem que um ia jogo ser... no Maracanã aí também. É, tem, né? tem que botar, nesse meio tempo. Mas que também não joga Não, bem. foi muito ruim, tá? Mas ali, o Palmeiras, o Inter perdeu por 1-0 e a gente aqui mesmo falou, gente, primeiro, não foi um jogo horrível do Inter, foi um jogo bem estranho entre as duas equipes e o Palmeiras ganhou, o Palmeiras foi melhor, o Palmeiras é melhor. O Inter jogando com titulares, ele tem uma oscilada, ele não joga tão bem. O problema é que com reservas ele joga Mas muito jogou. mal. O problema é que, Ponto. ó, Inter e Grêmio também. A gente sabia que o Grêmio ia tentar dar algum tipo de resposta no Grenal, jogando na arena depois de ter tomado 4 do Mirassol, sem técnico. E é Grenal, 1-1. Não vamos questionar esse placar. Embora o Inter, analisando o desempenho do Inter, o Inter foi menos nesse jogo. Ou seja, para mim, desde o Grenal, o Inter começou a ser menos. Os titulares já Sim, É, tinham o Inter mostrado. fez um Começou- primeiro tempo Nacional- no Grenal estranho. É, No estranho. segundo- E no segundo ele veio pro jogo. A Voltou ao instabilidade normal. começa ali. Contra o Nacional, o Inter termina o jogo por cima por ter buscado o resultado. A gente pensou, tá, foi um jogo atípico.
O Inter ainda tinha desculpas. O Roger ainda tinha. Não pode tomar, tinha não pode sair 3 a 0. Não pode, mas tomou, né? tomou. E tomou e Podia buscou. ter sido pior, mas foi uma reversão de expectativa absurda, porque era 3 pontos. O Né? jogo contra o Juventude não convence em nada. Não convence em nada. E depois, a partir daí, Tá, mas então é tu um, vê é um como Deus isso- nos é acuda. que eu acho que a gente está usando assim, talvez vocês estejam usando a palavra crise como uma coisa, o fim do mundo. Eu acho que uma crise técnica é uma crise técnica. São Sim, momentos sim. no ano, tu vai ter. Não vai jogar maravilhosamente bem a Mas, temporada Diogo, para mim, o inteira. ponto é que eu digo que é E crise, eu por acho exemplo... que isso acontece. O Inter, os titulares do Inter não estão rendendo como rendiam antes e os reservas aí, sabe, falha o modelo. É que tem coisas no momento da crise, Diogo, por exemplo, que Mas é o tu supera torcedor... isso, tu que é o- supera. Exato, que é o torcedor xingando o técnico, né? E normal, o torcedor no seu direito. Mas aí na coletiva começa a surgir perguntas um pouco, né, cabulosas, assim. Né? Tu tá falando da crise institucional. Rodrigo É. Oliveira no chat aqui, não é, Oliveira. não é o nosso Rodrigo não? Oliveira Tá. aqui, da Rádio Gaúcha. Tá dando boa É tarde. outro Rodrigo Oliveira. Obrigado, Rodrigo. Marcou! Aí bota aquele olho, né? Marcou! Chamou a atenção. Se chegar o frio que o Vini tá esperando, tu e o Diogo vão congelar. Mas aqui no Morro é frio. Aqui no Morro é Frio. E você manda seu vídeo aqui pro Sem Filtro, 996995218, 996995218. Manda o vídeo. Fala do Carlo Ancelotti, o Roger, hein? É injustiça ficar pressionando o Roger. E o Grêmio? O Grêmio vai voltar a jogar quando? Vini, vai, Amanhã. que eu te interrompi. É isso aí. Eu tô de boa ainda, cara. Ah, é? Tu tá de Eu férias tô de ainda, boa né? ainda. Tu tá de férias. Assim, mas vou falar, eu tô tentando ser coerente com o que eu falei até hoje na temporada do Inter. Eu ainda acho que o Inter vai esperar esse momento. Eu também acho, pra ser bem E sincero, daí Kek. Eu tem não uns sei, eu pequenos tenho minhas lampejos. A Kek, eu não sei. Capaz que tu Agora não já- sabe, Kek. Mas já apareceu um ainda aqui que não tinha. É que tem uns mesmo no momento ruim, por exemplo, contra o Atlético Nacional, o Inter se enfiou num problema, tá? Primeiro tempo horrível. Acabou 2-0 o primeiro tempo. 1-0. 1-0 pro Atlético Não, Nacional. 2. Não. Terminou o primeiro tempo Diz o Terminou jogo 2 a em 0. contra o Atlético Nacional. 2 a Ah, 0. tá, contra o Ou Nacional 2 de a 1. Medellín. 2 a 1. E aí o Inter É vai... que é muito Não, nacional 2-0. nesse grupo, 2 a né? A 0. gente se confunde toda hora. E aí o Inter vem pro segundo tempo e daí... Cara, eu tava assistindo o jogo assim... Opa! Veio? Tá acontecendo. E aí aquele Inestrosa... Aquele é um demônio. Porra! Contra-ataque. Ah, não, tu disse do Atlético Tá, Nacional. é, do Atlético Nacional. Ah, Não, tava é isso, eu tô 2 a dizendo, é 0, muito tava nacional. 2 a 0, Aí tem aí o o Inter Nacional desconta e toma de 3 a 1. Montevideo, Não, o e o Nacional de Inter Medellín e começa- o Internacional do É, mesmo Medellín grupo. loucura. 1x0, o Inter começa no Não, o segundo Inter tempo, começa aí em cima, quando- eu pensei, Quando o né? Inter começa em cima, toma outro gol. E aí, só que no meio do jogo eu falei, esse Inestrosa aí, ele tá... Ah, joga dia muito. dele. Esse aí já Mas encheu o isso tá saco aqui, só que ele foi expulso. É, Ele foi expulso. exatamente, Isso ele tá tava acontecendo. mordido e tinha Só que que entrar aí mordido mesmo. o Inter... Eu acho que é um bom nome pra janela do Grêmio. Acho um ótimo nome. Esse é o Quer que só vou te dizer uma coisa, o Flamengo tá oferecido, querendo. O Flamengo tá querendo. É, Ah, daí então é. esquece. Mas aí O Flamengo é aquela história do Denilson. Sabe a história Qual do é a história Denilson? do Denilson? Denilson jogava no Real Betis. Aí foram a Madrid jogar contra o Real Madrid. Tá. Real Madrid. Aí, festa na casa do Roberto Carlos. Do Real Madrid. Do Real Madrid, não o Rei Roberto. Roberto Carlos do Real Madrid. Aí, pá, estão lá na festa e o Denilson disse que estava desempenhando. Né? Convidados legais. E ele, pá, cara, e eu desenrolava o espanhol bem, eu tô voando. Aí ele disse, de repente chega o aviso. Loirinho chegou. Quem é o loirinho? David Beckham. Ele disse assim, eu cheiroso, nunca cheiroso. vi tanta mulher sair de perto Cheiroso, de mim ao cheiroso. mesmo tempo. Pior que o Denilson é bonito, né, cara? Ele falou, cara, é um absurdo. Tinha a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta opção. O É, Beckham o cheiroso. andava uma multidão atrás dele, assim. O Ronaldo Isso, é Fenômeno o fez aquela Flamengo, frase é o lendária, Flamengo. né? Que até suado ele é cheiroso. Lembra que ele O disse? Becker. É cheiroso, Becker. É um arriado, né? O Fenômeno é um arriado. Mas é isso. Aí o Flamengo vai lá e ó. É, vem, o Flamengo é isso aí. O Flamengo Pois é é. o David Mas Beckham. tudo isso pra dizer que o Inter, Então, do rolê. ele ainda em alguns momentos, e não tô dizendo que é suficiente, isso me deixa mais irritado ainda, mas em alguns momentos dentro desses jogos horríveis, por exemplo, contra o Corinthians, o Inter chegou a virar o jogo em Itaquera.
O Inter teve uns 20 minutos contra o Corinthians. Que foi bem. Primoró. quando O Inter adiantou- entrava tocando a bola dentro da área e fez empurrava a o bola gol pra dentro assim, do né? gol. Porra, eu fiquei... Porra, Foi velho. quando acreditou no modelo. Mas, ô, Jogou Vini, como estava mas jogando aí que antes. tá, que é que o o pessoal- Fernando É quando o adiante Fernando da abandona linha, a linha de 5 e vai ser Por isso, volante. por isso que eu disse, o Inter ainda, ele não abandonou, ele não tá afundado num modelo de jogo algum onde tu vê o time perdendo e ele não faz nada. Tem um resquício ali que Ainda te dá tem. uma Sim, esperança, sim. entendeu?